Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Nesta videoaula nós vamos falar sobre a obra Relíquias de Casa Velha, Contos do Machado de Assis. É uma das obras indicadas para o CIS 2 da UEA deste ano. Eu vou usar como base esta edição da obra com comentários do Douglas Tufano. Então, prepare aí seu material, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu livro didático, caderno, o ambiente onde você vai fazer esta revisão e vamos lá, vamos começar. Muito bem, vamos começar. Bem, a obra Relíquias de Casa Velha trata-se de uma obra que tem uma diversidade de temas. Então, como é que nós vamos proceder? Nós vamos falar de maneira resumida sobre qual é o enredo de cada um dos contos, que temas eles suscitam, e nós vamos também falar um pouco sobre o autor, o tempo em que ele viveu, e aí nós vamos deixar a apostila completa para você dar uma estudada com mais calma, além de links para você baixar o livro gratuitamente, acessar comentários do livro, certo? Então, vamos começar. Bem, aqui nós temos uma imagem de Machado de Assis, de 1890, é um retrato feito por Mark Ferrez. Sem dúvida alguma, Machado de Assis é o maior escritor da literatura brasileira e um dos maiores escritores tanto da literatura de língua portuguesa quanto da literatura universal. Bem, vamos falar um pouquinho sobre Relíquias de Casa Velha. Aqui nós temos uma reprodução da capa da primeira edição. Essa obra foi publicada em 1906. Olha aí o comentário. A obra Relíquias de Casa Velha foi publicada pela primeira vez em 1906, e naquela edição o livro era composto por 9 contos e outros tipos de texto, como resenhas e críticas e comentários a 2 peças teatrais, Não Consulteis Médico e Lições de Botânica. Segundo o próprio Machado de Assis, na advertência, um tipo de introdução à obra, as relíquias são as lembranças de um dia ou de outro, da tristeza que passou, da felicidade que se perdeu, e continua. Chama-lhe a minha vida uma casa. Dá o nome de relíquias aos inéditos e impressos que aqui vão. Ideias, histórias, críticas, diálogos e verás explicado o título. Em outras palavras, como o próprio autor explica, Relíquias de Casa Velha são as relíquias, isto é, os textos, tanto inéditos quanto aqueles já publicados, que o autor decidiu reunir em livro. Um desses textos, inclusive, que Machado de Assis publica, é aquele dedicado a Maria a Carolina, que foi a sua esposa por mais de 30 anos. Vamos ler esse soneto dedicado a Carolina? No final vou falar um pouquinho sobre ela. Quando ele publicou essa obra, Carolina já havia partido. E esse poema, em homenagem à esposa, diz assim: Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazeste o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos malferidos, pensamento de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Este é um dos textos que aparece nesta obra, um texto belíssimo, né? Um soneto, querida ao pé do leito derradeiro, 10 sílabas poéticas, me parece, em que descansas dessa longa vida. Aqui venho e virei, pobre querida, 10 sílabas métricas, poema em versos decassílabos. Agora vamos propriamente à estrutura da obra. Acompanha comigo um pouco do contexto em que essa obra foi produzida. Qual era o contexto em que Machado de Assis, que já era um senhor caminhando para a casa dos 70 anos na época, qual é o contexto em que essa obra foi produzida? Bem, ali nós estamos no final do século XIX para o início do século XX. Então, no final do século XIX, vários fatores importantes mudaram a vida social brasileira. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea decretou o fim da escravidão, depois de muita pressão dos grupos abolicionistas.
Em 15 de novembro de 1889, caiu a monarquia e proclamou-se a República, marcando o início de uma nova fase no Brasil. Há contos que fazem referência, ainda que indireta, a esse ambiente sociocultural. E Machado de Assis assistiu a tudo isso com seus olhos críticos e participou também da chegada do século XX com as novidades científicas e tecnológicas que transformavam rapidamente a face do mundo e o dia a dia das pessoas. Quanta diferença com relação ao mundo que ele viu quando criança. O próprio Douglas Tufano, aqui na obra, ele destaca algumas das invenções da época. Aqui você tem, por exemplo, nesta imagem que eu estou mostrando, do que se trata. O primeiro automóvel a gasolina, em 1885, na Alemanha. Aqui nós temos a primeira câmera fotográfica da Kodak. Olha aí. Nós temos o Guglielmo Marconi com as primeiras transmissões radiofônicas em 1902. O Brasil também ele teve um dos inventores da transmissão radiofônica, mas aqui é destacado o Guglielmo Marconi. Qual a estrutura e o tema das obras? Bem, as edições mais recentes de Relíquias de Casa Velha trazem apenas os contos, não incluem as outras obras. E quais são os contos? São 9. Pai contra Mãe, Maria Cora, Marcha Fúnebre, Um Capitão de Voluntários, Surge-se Gordo, Umas Férias, Evolução, Pilates e Orestes e Anedota do Cabriolé. O cabriolé é um tipo de carruagem da época. E os temas explorados em cada conto são temas diversos, como eu falei no início. Mas, segundo Douglas Tufano, todos convergem para a fina análise psicológica e social, investigando as razões ocultas ou dissimuladas do comportamento humano. As peripécias do enredo quase sempre são apenas pano de fundo para o estudo do caráter das personagens. Então você já sabe que o enredo, até aqueles contos de atmosfera que não tem exatamente um enredo, que cria uma atmosfera para o narrador aprofundar o estudo ou a análise do caráter das personagens, tudo converge para esse propósito aí. Como é que nós estruturamos esta apostila que você vai ter acesso? Nós apresentamos resumidamente os elementos da narrativa, por exemplo, o tipo de narrador. A maior parte dos narradores de contos de Casa Velha, são narradores personagens. Nós indicamos o tempo, a maioria dos contos se passa no século XIX, e alguns estão bem localizados ali, diz inclusive a data, mas a maioria passam no século XIX, especialmente na segunda metade. E o espaço, a maior parte do desenrolar das ações, o cenário é a cidade do Rio de Janeiro, capital do Império e depois capital da Primeira República. E o enredo, a partir da sua divisão clássica, nós situamos o desenrolar do enredo nos seguintes pontos. A situação inicial, onde geralmente o narrador apresenta os personagens, tempo, espaço e certas circunstâncias da história, como a gente encontra a história no momento em que nós começamos a lê-la. A complicação, que geralmente é um conflito provocado pelo choque entre protagonista e antagonista. O clímax, que é o ponto de maior tensão e de suspense da narrativa, aquele em que se encontra a solução, é o ápice da história, quando o conflito atinge o ápice, ou seja, quando há uma descoberta, quando há a solução de algo, quando há a revelação, e o desfecho, é claro, que são os acontecimentos que se sucedem, isto é, acontecem depois, após o clímax, e levam a história ao final de tudo e tudo se esclarece, desenrolando-se os fios da trama. O conflito pode ou não encontrar solução e a história volta ao equilíbrio e situação inicial. Então, nós usamos isso daqui para guiar. Por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro conto, Pai contra Mãe. O narrador do conto é um narrador em terceira pessoa onisciente. Ele conhece os pensamentos e sentimentos das personagens. E as personagens deste conto são Cândido Neves, Clara, que é a esposa do Cândido, a Mônica, que é tia de Clara, o filho, vamos já descobrir quem é o filho, e a escrava. E o tempo, metade do século XIX, e o espaço é o centro e subúrbio do Rio de Janeiro, que era então capital do Império. Aqui nós temos um resumo do conto. Eu vou ler esse primeiro para situar você na história, porque esse é um dos contos mais significativos da obra,
porque é um dos contos em que Machado de Assis tematiza sobre o problema da, da escravidão, né? Então, olha só que interessante. Qual é a situação inicial do conto? Cândido Neves, que não para em um emprego, conhece e se apaixona pela jovem Clara. Observe a sinonímia. Cândido, né, Cândido, Clara, essa sinonímia ou essa aproximação de palavras que fazem parte do mesmo campo semântico. A tia da jovem, Dona Mônica, em princípio não aprova o namoro, mas vai mudando de ideia porque Cândido é boa praça, sabe aproveitar a vida, sempre dá um jeito. É uma personagem que tem que se, como nós dizemos popularmente, ele tem que se virar, correr atrás para conseguir as coisas que ele precisa para viver e sustentar a família. É uma boa pessoa, mas ele tem problemas em parar em um emprego, né? Qual é a complicação da história? Qual é o problema? O Cândido ele vai se casar com a Clara e eles vivem, porém, em aperto financeiro, em razão da inconstância dos empregos do Cândido. Inclusive a Clara, a esposa, ela trabalha como costureira para ajudar nas despesas da casa. E nesse contexto ela vai engravidar. E a tia, vendo a situação do casal, ela sugere que após o nascimento da criança ela seja posta na roda dos enjeitados, que era um lugar como se fosse um orfanato da igreja, em que eles deixavam a criança nessa roda, era literalmente uma roda, e essa criança iria ser acolhida naquele espaço e ela iria ser entregue para uma família que tivesse mais condições financeiras de sustentar a criança. Aí o que acontece? Nesse mesmo contexto, em razão do aluguel do casal estar atrasado, eles são postos para fora. E a dona Mônica, a tia da Clara, vendo a situação, ela fica de longe observando, ela consegue encontrar um lugar para eles ficarem, de uma conhecida dela, porém ela não conta de imediato isso, porque ela quer que o Cândido ele encontre uma maneira de sair daquela situação. Aí o que vai acontecer? O Cândido, para dar solução ao caso, ou seja, conseguir dinheiro tanto para sustentar o filho que estava prestes a nascer, ele não queria entregar o filho para adoção e conseguir um outro lugar para eles, ele resolve voltar ao seu antigo emprego que de vez em quando ele exercia, que era o de capturador de escravos fugidos. E aí o Machado de Assis escreve, no início da obra, isso é bem interessante, Machado de Assis, por meio do narrador, conta como foi o tempo da escravidão. Olha o que ele escreve. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não citou alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. O vício de beber, com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam dos pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança, nem o grotesco e alguma vez o cruel. Deixa eu reler essa parte. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco. E alguma vez o cruel, né? A ironia aqui, né? Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. No terceiro parágrafo ele vai falar um pouco sobre esse trabalho de capturador de escravos, que era o trabalho que Cândido Neves vai recorrer para conseguir dinheiro. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada e nem todos gostavam de apanhar pancada. Aliás, ninguém gosta, né? Outra ironia. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho e o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento de propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. Caso houve ainda que raros em que o escravo de contrabando apenas comprado no valongo,
que era um porto lá no Rio de Janeiro, onde os escravos, os negros que eram capturados na África, chegavam como escravos. Deitava a correr sem conhecer as ruas da cidade, quando chegavam no porto. Dos que seguiam para casa, não raro apenas ladinos pediam ao Senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhar lá fora, quitandando. Ou seja, ladinos espertos e que vendiam, né, faziam comércio ambulante de frutas, por exemplo, hortaliças, aves, peixes, quitandando. Aí no fim do dia eles voltavam para o seu senhor e a quantia que sobrava daquela venda poderia ficar com o escravo. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe o levasse, punha anúncio nas folhas públicas com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa: gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Muitas vezes o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto, descalço, correndo, vara ao ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o açoitasse. Ora, pegar escravos fugidos era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia essa outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma achega, ou seja, um auxílio, um rendimento adicional, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e alguma vez o gosto de servir também, ainda por outra via, davam um impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Esse era o caso do Cândido Neves. O que ele vai fazer? Então aqui você viu que o Machado de Assis contextualizou aquele período, fazendo uma crítica, usando muita ironia. Então nós já sabemos que o Cândido Neves, para não ter que deixar o filho, que vai estar prestes a nascer, na roda dos rejeitados, conseguir sustentar a esposa, sustentar-se, ele volta a esse trabalho. Aí o que vai acontecer? Né? O clímax do conto: não conseguindo nenhum dinheiro com aquele trabalho, em razão da concorrência, havia outras pessoas fazendo o mesmo trabalho, ele então titubeia e ele então pega o filho. No decorrer da história, o filho vai nascer, isso vai complicar mais a situação. Então ele pega o filho já nascido e ele aceita a sugestão da tia e ele caminha pela rua para levá-lo à roda dos rejeitados, para que a criança fosse acudida e cuidada por uma família que tivesse mais condições financeiras. Porém, nessa caminhada, ele continua titubeando, vou, não vou. Na verdade, ele não quer ir. É o filho dele, né? Enquanto ele está caminhando e tendo aquele dilema moral, dilema ético, ele reconhece na rua, nas redondezas, uma escrava que estava fugida, que ele já havia visto no jornal, numa folha pública. Ele investiga, ele observa bem, ele vê pelas características que era o que era anunciado, e ele deixa o filho dele num comércio, numa taberna, e põe-se a procurar, a perseguir a escrava. E ele consegue capturá-la, não sem muito custo. Ela tenta resistir a ele, e essa escrava fugida, ele pretende capturá-la, levá-la ao senhor dela, ao dono dela, para ele conseguir de volta um retorno financeiro. O que acontece? A escrava, ela implora para que ela não seja entregue ao seu senhor, porque ele a maltratava, e além de tudo ela estava grávida. Mas o Cândido Neves, ele é implacável. Pensando nisso, ele a leva. E ninguém ao redor, quando ele captura um outro ser humano, uma outra pessoa, interrompe, porque aquilo era aceitável naquele momento, naquela sociedade. E ele a entrega para o seu senhor. E lá, no desespero, no retorno, no medo, a escrava acaba abortando o filho. E pensando nessa, e depois de acontecer, enquanto isso está acontecendo, ele recebe o dinheiro de volta e volta para casa. E aí o que nós temos no desfecho dessa história? A escrava foi devolvida ao seu dono, ela entra em desespero e acaba abortando. Ele não reflete
moralmente, eticamente, nesse outro efeito do seu trabalho, porque ele estava, naquele momento, pensando no filho e da sua própria situação. E o narrador da história conclui assim: isso ele volta para a tia Mônica, o Cândido Neves, e conta como ele conseguiu o dinheiro. Tia Mônica, ao ouvir a explicação, perdoou a volta do pequeno, ou seja, da criança, que não foi entregue à volta dos enjeitados, uma vez que trazia os 100 mil réis. Disse, e é verdade, algumas palavras duras contra a escrava, por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não lhe dava do aborto. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Se bateu-lhe é um certo remorso. O título Pai contra a Mãe aponta para o quê? Aponta para que o pai aqui é o Cândido Neves contra a mãe. Quem é a mãe? É a escrava que perde o filho. São dois embates. Alguém que está numa ponta e outro que está na ponta da mesma sociedade, que tem suas próprias necessidades e estão em condições diferentes. É um conto bem forte. Bem, o conto ele propõe uma discussão sobre a legalidade e a justiça. Candinho agiu dentro da lei. Seu comportamento foi legal. Prova disso é que ninguém tentou impedi-lo de prender a escrava. Mas teria sido ético o seu comportamento? Em que sentido esse conto pode ser visto como uma forte crítica moral da sociedade escravocrata brasileira? E por que o conto tem o título Pai contra a Mãe? Eu já comentei para vocês. Os outros contos exploram diversidade de temas. Eu vou passar de maneira panorâmica por cada um deles para você conhecer o título e o que a história conta. Maria Cora, por exemplo, o tema da história desse conto da Maria Cora é de um homem solteiro, cerca de 40 anos, que é o Correia. E ele é, inclusive, o narrador, o personagem da história. O Correia ele vai se apaixonar por Maria Cora, que ela vive com outro homem, é como se fosse casada com esse outro homem. O Correia, como ela está afastada do esposo, porque o esposo está servindo em uma guerra civil no Rio Grande do Sul, na época, e ele está servindo com uma amante, ele fugiu com a amante, ele já era a segunda vez que ele traía a Maria Cora, eles estão meio afastados, mas Maria Cora tem esperança de que ele mude e retorne. Mas nesse intervalo de tempo, o Correia aparece e se apaixona pela Maria Cora, e ele vai tentar fazer de tudo para ficar com ela. Depois você confere aí no desfecho como vai ser o final dessa história. A Marcha Fúnebre é muito interessante. É um narrador iniciante que conta a história de um deputado cordovil que ele fica sabendo da morte de um inimigo seu. E os amigos, as pessoas ao redor contam o que aconteceu, mas em vez de ele se alegrar com aquilo, ele fica reflexivo. E ele estava nesse momento em um cassino. E do cassino até a sua casa, ele vai lembrando da morte da esposa, que morreu depois de quase um mês de casados. Ele reflete sobre a morte e fica pensando: e se eu morresse? Como é que seria tanto a minha morte e como as pessoas iriam me falar a meu respeito, me homenagear depois da morte? Então, Marcha Fúnebre, o título aponta para essa reflexão do narrador. É um conto de atmosfera. Ele tem menos ação e muita reflexão sobre a questão da morte e de como socialmente falando e filosoficamente falando o próprio Cordovil pensa a respeito da morte. Você dá depois uma lida para conhecer um pouco do Marcha Fúnebre. Esse daqui, o capitão de voluntários, o que acontece? O Simão, que é o narrador que vai aparecer a partir do segundo parágrafo, ele, a Maria, aliás, ele, o Barreto e a Raimunda frequentam a casa do amigo do Simão, que ele em princípio chama de X, ele não quer revelar no início o nome dele. O Barreto vai propor ao Simão que o Simão ele tente conquistar a Maria, esposa do melhor amigo, o X, enquanto o Barreto vai conquistar a Raimunda. Nessa história toda, o Simão ele vai tentar se aproximar da Maria, esposa do amigo, mas é ela quem toma a iniciativa e eles passam a ter um caso. E a história deixa por alto a gente pensar se o X sabia ou não da história. No final da narrativa, ninguém vai
A Maria vai desprezar o Simão quando o esposo dela tem que partir para uma missão que era no contexto da Guerra do Paraguai, em 1866. E o Simão, no final da vida, ele reflete um pouco sobre o caráter dele e o próprio caráter do seu amigo. Olha, eu vou ler só esse pedacinho aqui para você entender. Eu cá fiquei entre os meus remorsos e saudades, depois só remorsos. Agora admiração apenas. Uma admiração particular que não é grande senão por me fazer sentir pequeno. Sim, eu não era capaz de praticar o que ele, o seu amigo, praticou, de ter tido um espírito nobre, ter partido para a guerra, cuidado da esposa. Nem efetivamente conheci ninguém que chegasse a se parecer com X. E por que teimar nesta letra? Chamemo-lo logo pelo nome que lhe deram na pia, ou seja, no batismo. Emílio, o meigo, o forte, o simples Emílio. Então é essa espécie de remorso que vai perseguir o, 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 o eu me esqueci agora, o Simão, né, ao longo da narrativa. O Surgici Gordo, ele é interessante, esse outro conto, também muito conhecido do Machado de Assis. O que, que a história conta? O narrador personagem, que a gente não sabe quem é, ele está conversando com um amigo no intervalo de uma peça teatral que fala sobre justiça. E ele fala quando ele trabalhou no júri. E aí, trabalhando no júri, num dos julgamentos, uma pessoa que havia cometido um crime de ter desviado dinheiro, uma quantidade pequena, ela vai acabar sendo. Vai ter uma discussão ali, e essa pessoa ela vai acabar sendo condenada no meio disso, e aí alguém vai sair em defesa e dizer, não, essa condenação dele foi forte, foi muito dura, no final ele fez por necessidade, mas um outro jurado, que era ruivo, e esse jurado ruivo era o narrador chamado Ribeiro Lopes, ele diz, não, tá certa a condenação dele. Dá uma reviravolta no meio da narrativa, e no fim das contas, o narrador personagem ele vai se tornar jurado de um outro caso, e o réu era justamente o Ribeiro Lopes, que defendia a justiça. E ele havia cometido um roubo muito maior do que aquele que ele lembrou lá atrás. Só que lá atrás, quando o Ribeiro Lopes ele disse não, era para ter condenado mesmo, suje-se gordo, ele falou, esse suje-se gordo queria dizer assim, se roubar, roube mais. Era mais ou menos isso que ele estava tentando dizer. E no final das contas, o conto mostra como a questão da corrupção, da justiça, a reflexão em torno do respeito e da honestidade são postas em questão. Por quê? Aqui está a nota sobre o conto, né? O conto é uma espécie de reflexão filosófica a respeito da honestidade. Nesse contexto, a expressão suje-se gordo pode ser traduzida como algo como: se tiver que roubar, não se suje com pouco, mas com muito. O que vê a justificar a absorção de Lopes. Então, esse é o contexto do conto. Machado de Assis ironiza essa injustiça que cerca os julgamentos. O conto Seis Umas Férias é um conto muito interessante. O menino e a menina, o José e a Felícia, são buscados pelo tio, o tio Zeca, e acham que foram sendo buscados na escola porque havia alguma festa, algum aniversário, alguma comemoração. Só que os pais deles haviam morrido. Então aquela tristeza e a comoção. Mas o José Martins, ele revela ao longo da narrativa seus verdadeiros sentimentos. Ele não fica tão comovido com a morte do pai, mas ele se sente assim. Eu achei que ia ser férias, ia ser um momento de folga, mas era outra coisa. E essas contradições da revelação dos verdadeiros sentimentos dele é o que habita todo esse conto. Já em Evolução, o que vai acontecer? Nós temos o Inácio, que é o narrador personagem, o Benedito. A história gira em torno da amizade entre os dois, uma amizade, um encontro de tempos em tempos. O Benedito, ele é um homem que ele pega as ideias dos outros e vai crescendo na vida. Então ele tenta agradar todo mundo e não quer se dar mal com ninguém, ele quer ter paz com todo mundo. Então a evolução é a evolução do Benedito. É muito interessante esse conto. Aliás, todos são, né? Pílades e Orestes. Quintanilha, ex-deputado e herdeiro, e Gonçalves advogado. Os dois são amigos. Ao longo da narrativa, o Quintanilha ele serve ao seu amigo Gonçalves e Gonçalves explora a Quintanilha.
até chegar ao ponto em que o Quintanilha se apaixona por uma pessoa, a Camila, que era filha do primo dele, e ele, até abrir mão da Camila, ele abre mão para o amigo, porque ele servia a um amigo em tudo, inclusive nesse aspecto. É uma história bem interessante sobre reciprocidade, sobre exploração, um aproveitar-se do outro, da ingenuidade do outro, ou o outro permitir com que a forma como ele trata as pessoas ele seja maltratado, seja tratado menor do que ele é digno, como todos são dignos de ser tratados. E o último conto, a anedota de cabriolê, um tipo de carruagem. Vai a narrativa da história, o narrador personagem que não é o protagonista, ele conta a história do João das Mercês, o sacristão que ajudava o padre. Voltando, então, aqui na anedota do cabriolê. Bem, o cabriolê era uma carruagem que circulava aí no momento da narrativa. Esse tipo de carruagem ela estava saindo estava ficando em desuso. Então, a anedota de cabriolê, e aqui o termo anedota, ele vai se referir a um tipo de. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Um breve relato, né? Curioso. Essa história conta a história. Essa história gira em torno, né, de um personagem, João das Mercês, que ajudava o padre, o coadjudor. E esse sacristão, João das Mercês, está indo junto com o padre até a casa do comendador Brito, onde eles vão sacramentar dois moribundos. E aí ele fica curioso, porque aqueles moribundos não fazem parte da cidade ali, e ele quer descobrir quem são. Em outras palavras, o João das Mercês ele é um tipo de curioso, que gosta de se intrometer na vida alheia, né? Um fofoqueiro. E aí o conto vai analisar as motivações e vai analisar análise psicológica, né, desse tipo dessa tipologia desse personagem e ao mesmo tempo vai destacar, né, a psicologia desse certo tipo de pessoa. Então, ao longo da narrativa, a gente vai ver o João das Mercês investigando para descobrir quem era aquele casal, por que estavam naquela situação, e vai mostrar ele, depois de ter ido primeiramente com o padre, voltando sozinho, conversar com o comendador, investigar, saber o que aconteceu, fazer suas próprias inferências, e no final da história ele vai contar isso para alguém. Quando ele descobre tudo da história, que você pode ver depois no resumo do enredo, o, o narrador diz o seguinte: não se pode escrever isso no final. O que sentiu o sacristão ouvindo-lhe este caso? Ouvindo de quem? Do comendador. O comendador contou tudo. Guardou por algum tempo com dificuldade, sob o nome das pessoas pelo obituário dos jornais, e combinou as circunstâncias ouvidas ao comendador com outras. Enfim, sem se ter de por indiscreto, espalhou a história, só por esconder os nomes e contá-la a um amigo, que passou a outro, este a outro, este a outro, e todos a todos. Olha a ironia, né? Fez mal, meteu-se-lhe em cabeça que o cabriolé da fuga podia ser o mesmo dos últimos sacramentos. Lembra da carruagem? Foi à cocheira, conversou familiarmente com um empregado e descobriu que sim, onde veio chamar-se a esta página a Anedota do Cabriolé. Então, estes são os resumos dos contos que eu falei para vocês. Você vai poder ver de maneira mais completa nesta apostila, que eu vou deixar no link do vídeo para você acessar. Aqui uma biografia resumida do Machado de Assis. Bem, Machado de Assis como eu falei no início do vídeo, é o maior romancista, o maior escritor da literatura brasileira, de língua portuguesa, da literatura universal. Suas obras-primas estão entre Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, que eu recomendo que você leia. Eu vou destacar aqui apenas uma parte da sua biografia. As duas últimas aqui. O primeiro romance, Ressurreição, é publicado em 1872. Depois de se retirar para cuidar da saúde no interior e retornar, ele publica tudo isso no Rio de Janeiro. Ele nunca saiu do Rio de Janeiro. Ele publica romances em folhetins, vindo a lume suas obras-primas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, Quincas Borba, de 1891 e Dom Casmurro, de 1899. Sua esposa, Dona Carolina, é quem corrige seus escritos e escreve quando ele já não podia em razão de problemas de saúde. Em 1896, ele é um dos fundadores e eleito primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras.
Com a morte de Carolina, em 1904, ele fica mais recolhido em sua casa na Rua do Cosme Velho, a casa do Velho Bruxo, como era conhecido entre os amigos. Na obra Relíquias de Casa Velha, dedica um poema à amada, que foi aquele que eu li lá no início. Aliás, essa mesma obra tem contos que se passam ou no tempo do Império ou no tempo da Primeira República, né, a chamada República das Espadas. Ele morre em 1908, no Rio de Janeiro, entrando para a história como o maior escritor brasileiro. E aqui vai a bibliografia, as referências que eu me basei para esta videoaula. Todas são tiradas daqui. Eu espero que esta videoaula ajude você a revisar o conteúdo e nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima. Até mais, fiquem com Deus, tchau.